o último versículo 30, o 29, do 29 em diante, só para a gente conseguir pegar o contexto. Então, capítulo 4, Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 29. E aí a gente vai começar a aula a partir depois do capítulo 5, que é onde nós paramos semana passada. Eu queria que vocês abrissem aí e que umas 2 ou 3 pessoas lessem para mim esse texto, principalmente o versículo 31, que é o último. Mas comecem do versículo 29 mesmo, só para a gente ter o contexto. Mas o que eu quero frisar é o final do versículo, o último versículo, que é o 31. Então eu queria que algumas pessoas que não estão com a Bíblia NVI, porque a NVI é que eu tenho, é o que a gente falou semana passada. Eu quero em outras versões esse mesmo versículo para a gente poder fazer uma comparação e poder então entender um pouquinho melhor esse texto. Alguém tá com outra versão aí que não seja a NVI? Abra o áudio, Êxodo capítulo 4, versículo 29, 30 e 31. Vou ler. Pode ler, Ana. Então foram Moisés e Arão, ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Isso. Mais alguém com outra versão que não seja essa e nem a NVI? Mais alguém ou não? Estão todos aí com a NVI mesmo? Êxodo capítulo 4, do versículo 29 em diante. Eu vou ler novamente aqui na NVI, se tiver mais alguém, aí vocês em seguida abram e leiam. Então, Êxodo 4, 29 na NVI diz assim: Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então, tem uma das versões, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a ARA. Ela tem talvez uma das melhores versões desse texto. Eu não tô com ele aqui agora. Deixa eu ver se tá fácil aqui, minha Bíblia. Eu acho que tá. Peraí. Acho que nessa versão aqui é a que eu gosto mais e a que mais talvez tenha um contexto legal para nós. 4:31. Deixa eu achar aqui. Olha essa versão aqui na Almeida Revista e Atualizada. O versículo 31 só. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. É bem parecida com a sua versão, né, Aninha? É isso aí. Qual que é o entendimento que a gente precisa ter aqui e que chama atenção e que o original desse texto traz para nós aqui com o final do capítulo 4? Essa questão da visitação, tá? Então, o que está acontecendo aqui é que quando Moisés faz os sinais diante do povo ali, eles entenderam que o Senhor, que o próprio Deus estava vindo visitá-los, estava vindo ter com eles, estava vindo habitar no meio deles, estava vindo então em socorro deles. E essa é a grande questão, porque o entendimento que se está tendo é: Deus está vindo em nosso socorro. Para quê? Para nos libertar da opressão de Faraó, nos libertar da opressão do nosso inimigo, dessa escravidão que nós temos passado já durante 400 anos. Deus veio, viu a nossa opressão e veio nos visitar, e veio estar conosco. E esse é o foco desse versículo e desse capítulo, e por isso a resposta então do povo é o final do versículo, que diz: tendo visto a sua opressão, o que eles fizeram? Curvou-se em adoração. Então, a adoração, ela é a manifestação, é a minha atitude diante da revelação de que Deus é o meu Salvador, é o meu Senhor,
é aquele que veio no meu auxílio, é aquele que vai me libertar do poder das trevas e me levar para esse reino do seu filho amado, né? É esse que vai me tirar das mãos, das garras de Satanás e me libertar então. Então o povo está aqui tendo esse entendimento, há uma revelação ao povo, a quem entendeu que o Senhor estava visitando eles, né, naquele momento, para livrá-los dessa opressão. Então o capítulo 4 finaliza com esse entendimento de que o próprio Deus estava vindo em auxílio, estar com eles, libertá-los dessa opressão. Foi isso que a gente viu então nesse finalzinho do capítulo 4. Capítulo 5, então vamos seguir? Capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguma parte dele e a gente já vai então dar continuidade no texto. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. E eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolhos em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então, os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: Por que trata os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhe disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigidas a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então nós temos agora no capítulo 5 o início, né, dessa afronta, ou desse início, desse processo que Moisés começa com o faraó e com o próprio povo de Israel. Nós terminamos o capítulo 4, como a gente acabou de falar, com um entendimento, uma revelação da grande maioria, eu vou falar assim, porque a gente sabe que nem todos
tiveram essa mesma revelação, com certeza. Sempre acontece, né? Dessa forma, nem todas as pessoas têm o mesmo entendimento ou a mesma revelação de Cristo, mas a gente percebe que houve uma revelação de que Deus estava vindo em socorro deles e haveria libertação. Então, a grande maioria, vamos dizer assim, só para a gente dimensionar, né, números, a grande maioria entendeu que Deus viria em seu auxílio e os libertaria da opressão de Faraó. Mas o capítulo 5 então começa dizendo que depois que eles tiveram esse encontro e esse momento de revelação de quem era Deus e de que Deus estava vindo em auxílio deles, então Moisés e Arão vão até Faraó, é isso que está falando no versículo 1 aí do capítulo 5, e diz ao Faraó: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E aí aqui a gente já começa a pensar algo sobre essa questão. Gente, deserto é lugar de festa? Pergunto eu para vocês. Deserto é um lugar apropriado para se fazer festa? Por que não? Né? Só volto a pergunta para a gente pensar. Vamos fazer teologia, pensar sobre Deus, né? Estamos aqui todos como grandes teólogos e a gente precisa ir pensando. Deus está dando uma mensagem para Moisés anunciar ao Faraó: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Então, Deus está sendo claro a respeito do propósito do que ele quer que Faraó faça nesse momento, que é deixar o povo sair do Egito, porque eles têm uma celebração a fazer no deserto. E aí a primeira pergunta então que a gente precisa pensar é: deserto é lugar de festa? E Deus está dizendo que é. E se vocês olharem para a história de Israel como um todo, e eu sei que a grande maioria conhece essa história geral, né, de Israel, a gente sabe que a cultura israelita, a cultura judaica é uma cultura extremamente festiva. É uma cultura que canta muito, é uma cultura que dança muito, é uma cultura que festeja muito. Por quê? Porque nós vamos ver dentro do livro de Êxodo a instituição das grandes festas, né? Que Deus mesmo institui para Israel. Então aqui Deus já começa a dizer que ele deseja que o seu povo, a partir do momento que eles saiam do Egito, que eles vão ser libertos do Egito, então o propósito deles é ir para o deserto, ir para esse lugar que o Senhor vai levá-los, que é o deserto, e dentro do deserto eles vão celebrar uma festa ao Senhor. Então aqui já fica um convite para uma grande festa que vai acontecer no deserto. E é isso que Moisés está falando para o faraó: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E aí eu quero aqui agora falar com vocês a respeito de três momentos que a gente precisa compreender dentro da Bíblia desde o início. Se a gente entender essa questão desde já, vocês vão ver que a nossa leitura dentro do livro de Êxodo e dentro de toda a Bíblia, ela muda de forma de ver, de prisma, né? A forma com que eu vejo a palavra de Deus, ou a forma como eu vejo as coisas que eu estou lendo na palavra de Deus, passam a ser mudadas a forma de eu ver. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão que eu vou explicar aqui agora. Principalmente em todo o Êxodo, nós vamos ver essa palavra aparecendo o tempo todo: deserto, 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 deserto e deserto. Porque é para onde eles vão começar a ir, a caminhar, até que eles cheguem a uma terra que Deus prometeu para eles, que a gente chama no Êxodo de terra prometida, ok? Então nós temos 3 lugares aqui dentro do Êxodo, 3 lugares. Se você estiver anotando, aproveita para já fazer uma colinha aí, ou para deixar isso bem claro aí para você no teu caderno ou na tua Bíblia. Então nós temos 3 lugares aqui. Qual é o primeiro lugar que a gente está falando aqui? Egito. Então o primeiro lugar é Egito. O segundo lugar que a gente vai falar em todo o livro de Êxodo: deserto. E Deus está falando o que vai acontecer no deserto. O terceiro lugar que Deus está levando esse povo e vai falar
durante todo o livro de Êxodo é terra prometida. Então nós temos Egito, deserto e terra prometida. Esses são 3 lugares. Essa é a base do livro de Êxodo e é a base de toda a Bíblia. Como assim, Elisângela, a base de toda a Bíblia? Sim, porque lembra que a gente fala desde o início do livro do estudo de Gênesis, de que a Bíblia principalmente o Velho Testamento, é uma sombra de bens futuros, é uma sombra de coisas que vão acontecer literalmente no futuro, ou Deus está nos mostrando coisas espirituais através de coisas naturais, ou Deus está fazendo através de tipologias, né? Deus está nos mostrando coisas espirituais. Então, desde Gênesis a gente vem falando isso. E nesse caso aqui de Êxodo, esse é o primeiro entendimento que a gente já precisa ter como ponto de partida desse livro. E mais, esse é o entendimento de toda a Bíblia. Se você entender isso que eu vou falar aqui agora, você vai começar a compreender outras coisas dentro da palavra de Deus e que vão então fazer sentido para você em todos os outros assuntos. Por quê? Egito, gente, o que é o Egito tipologicamente? O que representa o Egito? O que representa o faraó? Quem quer abrir para mim e falar? Qual é a representação do Egito, primeiramente? O que representa o Egito para nós? Quando a gente fala de Egito, o que a gente está querendo dizer hoje? Mundo. Mundo. Então, todas as vezes que a gente olha para a Bíblia e vê a palavra Egito sendo citada, eu poderia trocar isso, colocar entre parênteses assim, o mundo. Então Deus está falando de um lugar sem Deus. Deus está falando de um lugar onde quem governa é outro governo que não é o governo de Deus. Então o Egito está sendo essa tipologia aqui para nós entendermos coisas espirituais. Então o Egito é lugar de escravidão. Egito é lugar de opressão. Egito é lugar de domínio do Deus Faraó. Quem é Faraó aqui nesse contexto, então? Qual é a tipologia de Faraó? Se o Egito é o mundo, quem é Faraó? Quem é o que rege o mundo? Quem falou? Diabo, eu. Sandra, o diabo, exatamente. Então nós temos aqui outra tipologia. Então o Egito é o mundo, Faraó é o diabo que rege, que governa o mundo. Ele está governando o mundo desde o Éden com o pecado, ok? Ele toma esse governo, ele é agora o príncipe maioral neste mundo e ele é o governo. Então ele tenta oprimir tudo que Deus criou debaixo do seu governo, da sua opressão, da sua tirania, da sua maneira de governar a partir do pecado e dessa opressão de escravidão. Então nós já temos um primeiro lugar aqui que nós já começamos a entender. Então se o Egito é o mundo e se Faraó é Satanás, e se Deus está dizendo que ele vai vir em auxílio desse povo, que é o seu povo, Israel, que está agora oprimido ali no Egito, escravizado no Egito, ok? Deus está nos dando uma tipologia aqui de que todos aqueles que estão oprimidos e escravizados no Egito vão ser libertos, ok? Porque o Senhor vai vir em auxílio deles. Deus vai vir salvá-los, libertá-los. É isso que Deus está dizendo. Então, em primeiro lugar, nós já entendemos o que é. Egito fala do mundo, de um lugar de escravidão, debaixo do domínio de Faraó, debaixo do pecado, debaixo da sua opressão. Qual é o segundo lugar que eu falei que nós vamos ter aqui agora, durante todo o livro de Êxodo? O deserto. O que é o deserto, gente? Qual é a tipologia do deserto? O que é a representação do deserto? Quem quer falar para mim? Alguém arrisca? Vou falar o terceiro, porque aí o do meio vai ficar mais fácil. Vamos tentar. O do meio é o deserto, certo? Nós não vamos falar agora o que é o deserto, então só para vocês compreenderem e fazerem teologia junto comigo. Fazer pensar é a melhor coisa, porque faz a gente crescer, nossa mente vai expandindo. Então nós temos o Egito, nós temos o deserto. Qual seria a terceira? Qual é o alvo de Israel saindo do Egito? Qual é o alvo deles? A terra prometida. O que é a terra prometida, gente? Qual é a tipologia
da terra prometida para nós hoje? O que representa a terra prometida? A eternidade. Que mais? Qual o nome da eternidade? Como a gente pode dar um nome para essa terra onde a gente vai? Céu. Não. O nome dessa terra para onde a gente está indo. Que Deus diz que Ele já está preparando para nós. Terra que emana leite e mel. Sim, mas qual é essa terra para nós hoje? Aonde tem a promessa para nós hoje? Hã? Quem falou Nova Jerusalém aí? Quem? Eu não falar, mas já falaram. Quem falou Nova Jerusalém, gente? Sônia. Opa, Soninha, Nova Jerusalém. Então nós temos a terra prometida, nós temos Canaã, nós temos a terra que o Senhor prometeu dar por herança ao seu povo, ok? Então nós temos uma terra que ela mana leite e mel e que lá o Senhor disse que não haveria mais opressão, o seu povo seria totalmente livre, o seu povo estaria totalmente governado pelo próprio Deus, Deus seria o seu rei, Deus seria o seu Senhor. Gente, Aninha, fecha aí que tá dando eco aqui. Quem tá de áudio aberto aí, dá uma olhadinha que tá dando eco aqui na aula. Então o Senhor fala de uma cidade preparada, de um lugar preparado. E esse lugar preparado é a terra que mana leite e mel, segundo o Êxodo. É uma terra que já é por herança dos filhos de Abraão. Nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Então, o terceiro lugar, o lugar final, o foco, né, do povo de Israel, através dessa libertação, é Jerusalém, é Canaã, essa terra que mana leite e mel. E para nós hoje, essa tipologia está falando justamente da Nova Jerusalém, da terra que o Senhor vai então instituir para nós vivermos com Ele eternamente. Essa terra onde não vai ter mais a opressão do diabo, onde nós não vamos ter mais o pecado, onde nós não vamos ter mais essa opressão de escravidão. Nós seremos então livres e o Senhor será o governo sobre nós. Ele será o rei sobre todas as nações. Então esse é o foco. Então a tipologia do Egito é o mundo, a tipologia da terra prometida é a Nova Jerusalém, é a eternidade com o Senhor. Então, o que é o deserto, gente? Será que agora a gente consegue fazer essa ligação? Hã? Sequidão. Tem sequidão no deserto, mas o que é o deserto, então? Esse momento entre o Egito... Não. É esse pensamento, Vivian. Obrigada. Tem que responder mesmo, gente. Mas não é a prova, pelo amor de Deus. Vamos lá. É o hoje. É o hoje, tá? Quem mais vai falar? Então é o período entre. É o processo? É o processo. Quem falou do processo? A Vivian que falou que era prova. Isso. Então, legal. É o processo. Então não é a prova. É o processo ou é o caminho? Escreve aí em cima de deserto. Caminho. O deserto não era o lugar por onde eles iam passar para chegar na terra prometida? Sim ou não, como diz os pregadores? Eu gosto desse sim ou não. Sim, né? O caminho que Israel iria percorrer e que vai percorrer entre o Egito e a terra prometida, a Bíblia chama de deserto. Não é que a Bíblia chama de deserto, é um deserto, ok? Literalmente, uma terra de extrema sequidão, de que não tem nada, mas é um lugar, é o caminho, é o entre, ó. Entre o Egito, libertação, e a terra prometida, a Nova Jerusalém, o lugar da eternidade, estar com Deus, terra prometida, eternidade com o Senhor. Entre esses dois lugares, nós temos um caminho, nós temos um percurso a passar. E isso aqui, o livro de Êxodo está chamando para nós, e nós vamos entender isso, de deserto. Porque era um deserto que ia ser percorrido, fisicamente falando, geograficamente falando, era um deserto, mas nada mais, nada menos do que é um processo, um caminhar que nós temos entre a libertação e a terra prometida. E agora se aproveita, se você está desenhando, se você está escrevendo, você coloca assim:
Durante o caminho é que Deus então consegue perceber o que está dentro do meu coração. Vamos perguntar já, eu tô dando uma avançada na aula, né, que não é o assunto de hoje, mas pra gente já entender esse ponto, pra ele já ficar claro. Pra libertar, olha todo mundo aqui pra mim, eu sei que vocês estão anotando, termina aí de anotar e olhem aqui pra mim. Deus, para libertar Israel do Egito, ele fez alguma enquete, ele fez alguma pergunta, ele fez algum questionamento para o povo, se eles mereciam, se eles já eram santos, se eles amavam o Senhor. Deus fez algum tipo de pergunta para Moisés e para o povo, dizendo assim: será, Moisés, que esse povo é santo? Será que eles merecem ser libertos? Será que eles vão me servir depois disso? Será que eles vão me abandonar? Deus perguntou alguma coisa para Moisés ou para o povo quando ele falou: eu vou libertar vocês da terra do Egito, das mãos do faraó? Façam sim ou não? Deus perguntou alguma coisa, gente? Não. Deus disse: eu vou libertá-los, ok? Quem está desenhando ou escrevendo, quando você foi salvo pelo Senhor Jesus das garras do diabo, Deus te perguntou se você ia ser fiel, se você ia continuar até o fim, se você merecia, se você não merecia. Ele fez essa pergunta para você? Não. Então a primeira anotação profunda que você precisa fazer para sermos libertos do Egito, das garras do diabo, não existe mérito nenhum. Eu sou liberto, eu sou salvo por Deus, porque Ele decide me alcançar, ok? Ele decide me libertar, porque Ele fez essa promessa, ok? De libertação. Ele disse que Ele viria e nos salvaria da opressão do diabo. Há uma promessa feita pelo próprio Senhor já desde o livro de Gênesis, tá? Então, Deus nos promete e pronto. Então, bora. Já anotaram aí? Qualquer coisa, depois vocês assistem a aula de novo, só para eu não ficar... Eu tô vendo que vocês estão anotando, mas eu também não posso ficar parando muito aqui, senão a aula não rende. Então, para sair do Egito, para ser liberto, para Deus fazer essa obra de libertação, não tem mérito. Deus faz sozinho. Ele é quem julga o faraó, ele quem julga o Egito e ele me liberta, certo? Agora, nós não fizemos aí a comparação dos 3 lugares? Então, quando eu sou liberto do Egito, o que eu vou começar a percorrer agora, gente? O deserto, ou gosto melhor do termo caminho, não é isso? Eu vou começar a percorrer um caminho. Em direção de que lugar, gente? Que eu e você estamos todos caminhando. Em direção a qual propósito? A eternidade, a nova Jerusalém, estar com o Senhor, ser salvo, ok? É para esse lugar que nós estamos caminhando. E então nós temos o Egito, que Deus nos liberta, e nós temos um alvo, que é a nova Jerusalém, mas nós temos um caminho, o deserto, que ele precisa ser percorrido. E alguém respondeu para nós aí que seria o hoje. E nada mais é do que o deserto é a nossa vida ainda nessa terra antes da eternidade. Então, para os pentecostais de plantão que adoram dizer que deserto é lugar de prova, deserto passa, deserto começa e tem fim. Sim, deserto começa e tem fim. Deserto é uma prova, não como eles talvez entendam, mas deserto é o período, anota isso, deserto é o período entre a minha salvação e libertação do Egito e a nova Jerusalém, a Canaã. Todo esse período entre esses 2 lugares, a Bíblia chama de caminho, a Bíblia chama de deserto, no livro de Êxodo, ok? Então, nesse caminho é que o meu coração, ele vai ser então provado e aprovado,
e levado para esse lugar ou de obediência ou de desobediência. Ouviram isso que eu falei? No caminho, no deserto, é o lugar aonde então o meu coração, a minha vida é colocado em cache pelo Senhor e pelas próprias circunstâncias, e aqui no deserto é que eu vou mostrar para Deus qual é o caminho que eu realmente quero, a quem eu realmente persigo, quem é que eu realmente quero como Senhor e Salvador da minha vida. É durante esse período que eu vou demonstrar isso. E foi exatamente nesse lugar, no deserto, que Israel também provou isso para Deus. E nós vamos caminhar, senão eu já estou dando o livro de Êxodo quase inteiro aqui. Mas eu só quero terminar essa ilustração que a gente está fazendo. Então, o deserto é o lugar, é o caminho entre a libertação do Egito e a terra prometida. Entenderam? E a terra prometida, então, é a Nova Jerusalém. Então, onde nós estamos hoje, gente? A vida que nós vivemos hoje. Aonde nós estamos nesses 3 lugares? Hã? Deserto. Deserto. Tem alguém que ainda está no Egito, oprimido, sem salvação, aqui no nosso grupo? Se tiver, a gente já ora, faz o apelo, vê se você quer aceitar Jesus, para ele te libertar das mãos do diabo. Ok? Então nós não estamos mais no Egito. Ponto final. Deus nos libertou, Ele nos salvou. Mesmo a gente não merecendo, Ele nos salvou. Graças a Deus por isso. Mas nós também não chegamos na eternidade ainda. Tem alguém aqui que já chegou lá e voltou para contar para nós? Também não. Então ninguém ainda chegou na Nova Jerusalém, na eternidade. Jesus ainda não voltou. Então nós não chegamos na terra prometida também. E aí por isso que eu quero que você desenhe isso, que você anote isso. Então nós estamos nesse período entre o Egito e a Nova Jerusalém. Nós estamos no caminho, no deserto. E esse tempo deserto se chama hoje. Para mim, para você, enquanto nós vivermos nessa terra, antes de Jesus voltar, segundo o livro de Êxodo, nós estamos no deserto. Ou vamos tratar aqui como caminho. Tá bom? Deu para entender minha ilustração? Vocês se localizaram aí nos 3 nomes que nós vamos usar durante todo o livro de Êxodo? Egito, Faraó, caminho, deserto e terra prometida, lugar de Deus como governo, né? Como lugar de deleite, leite e mel. Tá bom? Então entendemos aí. Vamos voltar para o texto então agora? Então Deus está dizendo através de Moisés para Faraó, no versículo 1, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Então o que a gente faz no deserto, gente? A gente celebra. Anota isso. No caminho, então, a gente já celebra. Deus está nos chamando como seu povo, como seus escolhidos, nos libertou das mãos de Faraó e diz: vão para o deserto e nesse lugar vocês já vão começar a celebrar. Celebrar o que, gente? Principalmente a terra prometida. Então, a promessa já foi dada pelo Deus que deu a promessa, pelo Deus que está nos levando para lá, né? Que está caminhando junto conosco. Ele diz que ele vai à frente, eu também já estou dando mandada aqui no livro, mas vocês vão ver isso. Ele vai na frente do seu povo, ok? E ele está dizendo, nós temos um alvo, nosso alvo é a Nova Jerusalém. Mas enquanto a gente não chega lá, sabe o que vocês vão ficar fazendo no deserto? Celebrando uma festa. Deus diz que deserto, então, é lugar de celebrar festa. Então, isso quer dizer que deserto não é lugar de choro, deserto não é lugar de provação, deserto não é lugar de lamúria, deserto não é lugar de humilhação, deserto não é nada disso. Então, começa a ler a Bíblia agora com outros olhos. E começa a dizer assim, opa, deserto só é lugar de humilhação, de derrota, de morte, se eu estiver em desobediência. E é isso que nós vamos começar a ver aqui também. Porque se eu estiver em obediência ao Senhor, deserto vai ser o lugar de festa, celebração. Por quê? Porque eu já estou celebrando o que está por vir. Aonde eu estou para
chegar. Então é um momento de extrema alegria e eu não vejo a hora desse caminho terminar, desse deserto terminar, para eu chegar na terra que Deus já preparou para mim. E ele diz que lá é tudo perfeito e maravilhoso. Então o que que todo crente deveria fazer, gente, durante toda a sua vida? Digam aí para mim. O que você falou? Celebrar. Celebrar. Então, o que que eu tenho que fazer, gente, durante toda a minha vida? Celebrar. Se você já foi liberto do Egito, e se você está rumo à terra prometida, e você está com Deus no caminho, você só tem uma função para fazer. Deixa o meu povo ir, Faraó, para celebrar para mim uma festa no deserto. É isso. Vamos continuar? Porque tem muita coisa boa aqui dentro. Versículo 2. Aí o Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Faraó, o diabo, ele é astuto mesmo, né, gente? Ele é fogo mesmo. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Ok? Então, a afronta do diabo é dizendo assim, ó, quem pensa que é esse Senhor aí que você tá falando? Eu sou Deus. Faraó, gente, é a representação no Egito de um Deus. Então, humanamente falando, esse homem está falando como quem realmente não sabe quem é esse Senhor. Porque desde que ele nasceu, todo herdeiro do trono do Egito, naquele momento, naquela era, para aquela cultura, ele é um Deus, ele é filho de um Deus. E por isso que ele toma o trono do Egito. Ele é extremamente divino. Então, quando Moisés e Arão chegam para Faraó e dizem para ele: o Senhor, o meu Deus, está dizendo para você nos libertar, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto, liberte o meu povo. Ele está dizendo: quem é o Senhor para dar ordem para mim? E ele não está falando isso simplesmente como alguém que está afrontando Deus. Também, a gente sabe que por trás dessa fala de Faraó tem a afronta do próprio diabo, porque ele está sendo o anticristo do momento. Então ele é a encarnação nesse momento do próprio diabo. Mas, humanamente falando, Faraó, esse homem que está diante de Moisés e de Arão, ele realmente não sabe quem é esse Senhor. Por que que eu posso dizer isso? Por causa do finalzinho do versículo. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então não tem ninguém que mande em mim. Faraó está dizendo: eu sou o Senhor de toda a terra do Egito e eu não vou deixar Israel ir. Mas mais do que isso, grifa aí ou escreve aí: não conheço. Essa palavra não conheço ou essa palavra conheço é a palavra para conhecimento na intimidade. É a mesma palavra que a gente usaria no caso lá do versículo onde Adão conheceu Eva e ela concebeu o seu primeiro filho. Então, quando a Bíblia fala essa palavra conhecer, que no original do hebraico é a palavra iada, com Y, I-A-D-A, iada, é a palavra conhecer intimamente ou ter relações sexuais. Então, todas as vezes que Deus fala sobre desejar nos conhecer, que nós possamos conhecê-lo de forma real, Deus está nos chamando para um relacionamento íntimo, para ter uma intimidade a tal ponto de nós nos tornarmos como se fosse um casal tendo relações sexuais. A intimidade é tamanha que eu te conheço de dentro para fora. Eu te conheço na sua intimidade, eu te conheço nu, eu sei quem você é. Isso é conhecer. E Faraó realmente não conhecia o Senhor. Ele não tinha relações de intimidade. Ele não adorava ao Senhor dos exércitos. Ele adorava todos os deuses do Egito, menos o Senhor que fez todas as coisas. Então ele podia dizer isso mesmo, porque ele realmente não conhecia. E não conhecia mesmo. Ok? Então era esse conhecimento que não existia. Ele não podia saber quem era Deus, quem estava falando com Moisés e Arão, porque ele nunca tinha tido essa intimidade, esse relacionamento, esse conhecimento com o Senhor. Quando ele está usando essa palavra não conheço,
o Senhor é essa palavra Yada em hebraico. Eu nunca tive relações íntimas com esse Deus. Eu não o conheço. Bom, e aí o versículo 3 então continua com Moisés falando. E eles insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Então o Senhor veio. Ele está aqui conosco. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Então, não sei se você reparou, mas existe um númerozinho aí no meio desse versículo que ele chama muita atenção da gente, né? Que é o número 3. Esse número 3, ele vai aparecer no caminho de Abraão levando Isaac para o sacrifício. Ele fala dos 3 dias também que o Senhor passa ali do seu julgamento até a morte. Então, todas as vezes que o número 3 aparece, traz a referência à morte do próprio Senhor Jesus, do sacrifício perfeito. Então, Moisés está dizendo aqui para o faraó é que o Senhor está pedindo para eles, para todo o povo, caminhar por 3 dias no deserto e somente no 3º dia eles encontrariam um lugar exato para adorarem ao Senhor com os seus sacrifícios. Então, existe um lugar demarcado, o lugar já está pronto para essa adoração. Então, a gente tem aqui um indício do próprio sacrifício de Cristo também dentro desse versículo 3. Porque senão o Senhor vai vir e vai trazer juízo sobre nós, faraó. Se você não fizer o que o Senhor dos exércitos, o que o Deus de Israel está pedindo para fazer, o Deus de toda a terra, você vai sofrer as consequências da desobediência que você está tendo. Estão comigo? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Versículo 4. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui a mais, mas acho que é isso aí. Tá. Versículo 4, aí, na verdade, a gente tem um trecho bem grande, e eu vou tentando destrinchar ele, porque do versículo 4 até o versículo 21 uma mesma fala. É o mesmo texto sendo escrito, é uma mesma situação, é um mesmo momento que está acontecendo. Então não são vários momentos, é um momento só que está acontecendo entre o versículo 4 e o versículo 21. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui agora. Mas o rei do Egito... Gente, vamos fechar? Falta 3 minutos só para eu não cortar no meio da explicação e nem no meio da leitura, tá? Fechem rapidinho, temos 14 pessoas... Voltem bem rápido para a gente já continuar. Quer falar alguma coisa, pastor Silas? Não, tá tudo tranquilo. Então, tá bom. É que entrou com o áudio aberto, falei, opa, tem perguntas para nós. Faltam 3. Eli. Pode falar. Ah, não. Entraram aqui. É que eu tava numa outra sala, eu entrei na mesma. Não, Não sabia que era outro link. você entrou primeiro e depois voltou para entrar no outro, né? É. Eu tenho que pôr outro link porque aquele ele fecha, entendeu? Foi aquilo que eu te expliquei. Ah, tá. É, É porque tava o pastor Marcos lá e a pastora Sônia comigo. não. Vamos lá.
No fim da aula vai ter bolo, Renata? Você tá só de olho, né? Vamos lá, Tô gente. fazendo uma torta que o Moisés vai ter que levar pra escola amanhã. Eita Deus. É coisa de mãe, né, gente? Tudo igual, não é? Vamos lá, gente. Então, versículo 4 agora. Vamos seguir aí. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Vamos parar aqui. Na verdade, o 9, aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras, ok? Então, aqui nós temos o rei do Egito. Quem é o rei do Egito, gente? O faraó. Quem é o faraó? O diabo, ok? E ele está oprimindo o povo de Israel debaixo de escravidão. E o Senhor está dizendo para faraó libertar o seu povo, para deixar eles irem. E faraó simplesmente vira para Moisés e Arão e fala o seguinte: sabe por que vocês estão querendo ir adorar o seu Deus no deserto? Tá faltando trabalho para vocês. Vocês devem estar muito ociosos. Vocês devem estar muito tranquilos. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a carga de trabalho de vocês. Quem sabe assim vocês param de pensar nesse negócio de ir para o deserto, adorar a Deus. Quem sabe vocês param de iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Vamos parar com isso, bora trabalhar, bora fazer tijolo, bora trabalhar. Vocês não têm direito a nada, ok? Aqui vocês são simplesmente escravos. Essa historinha de Deus veio, Deus falou, nós vamos caminhar 3 dias para adorar o Senhor no deserto, Deus está nos libertando. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que existe alguma referência? Ou será que existe alguma coisa que mostra para nós que esse texto é tão vivo quanto foi nesse dia que Moisés estava falando com Arão? Gente, qual é o maior slogan da humanidade hoje? Vamos falar do nosso século, para a gente não falar dos outros, porque dos outros a gente não viveu. Mas vamos falar do nosso século. Quando a gente diz assim para uma pessoa: gente, vocês precisam ter tempo de relacionamento com o Senhor no quarto, vocês precisam ter intimidade com o Senhor, vocês precisam ler Bíblia, vocês precisam participar do estudo, vocês precisam ir no culto, vocês precisam participar, né, ativamente das coisas do Senhor, vocês precisam ter tempo com Deus, adorar o Senhor. Qual é a frase que a maioria das pessoas dizem hoje em dia para nós? Tô trabalhando muito. Eu não tenho tempo. Ok? E quem será que tem, então, imposto mais trabalho em cima de nós para que justamente a gente não ouça mentiras? Deus está nos querendo levar para o deserto para que nós celebremos uma festa para ele. Isso era mentira que Moisés estava falando para o faraó? Essa notícia de que Deus estava querendo levá-los para o deserto para celebrar uma festa, que Deus estava querendo libertar Israel da escravidão do Egito, isso era mentira? Não. Era a maior verdade da história daquele povo naquele momento. E quando nós falamos que Jesus está voltando e que nós então precisamos conhecer o Senhor, em vez de nos preocupar com esta era, com esse mundo, o que é que as pessoas dizem quando nós falamos esse tipo de pregação, quando nós pregamos esse tipo de palavra? E aí, Miguel, fala aí, Rê, que as pessoas geralmente falam para nós? Não tenho tempo. Mas em cima da fala do faraó. Tá corrido.
tá corrido. Não, é mentira. Jesus vai voltar? Gente, isso é a história da carochinha. Eu ouço isso desde que eu me conheço por gente. Esse negócio de Jesus voltar, de eternidade, de que eu preciso ser santo, de que eu preciso conhecer Deus, nada, isso é mentira, ok? Assim, já faz 2000 anos que eu escuto isso. Ok? A fala de Faraó, gente, continua impregnada em muitos que não entendem a palavra de Deus, em muitos que até estão dentro das igrejas hoje e que às vezes acham também que isso também é mentira. Porque vocês acham que não tem crente dentro da igreja achando que muita coisa do que a gente prega não é bem assim? Não, mas não é bem assim. Preciso orar todo dia? Não, mas não é bem assim. Preciso jejuar? Não, mas não é bem assim. Precisa ler Bíblia todo dia? Entende? Então, as falácias do diabo, elas continuam aí no nosso dia a dia. E a questão da opressão do diabo com o trabalho é uma realidade espiritual, gente. Quanto mais o diabo nos oprimir, trabalhando para esse mundo, trabalhando para essa era, menos tempo nós vamos ter para adorar ao Senhor. É isso que o texto está dizendo, não sou eu que estou falando. Faraó está dizendo: imponham mais trabalho sobre esse povo, porque assim eles não vão ter tempo de ficar falando, iremos para o deserto adorar ao Senhor. É isso que está escrito na tua Bíblia ou só está na minha? Então, quanto mais nós dermos ouvidos, ou quanto mais nós estivermos debaixo do governo de Satanás, do governo desse anticristo, do governo desse governo que está sobre o mundo, sobre essa era, mais nós vamos ser sobrecarregados de trabalho e menos tempo nós vamos ter para Deus. Eu não estou falando aqui de tempo para a igreja. Entendam o que eu estou falando. O que Deus está desde o início nos chamando é para relacionamento com Ele, é para intimidade com Ele, é para entendermos que a soberania na nossa vida é dele, é para entendermos que quem nos sustenta, quem nos dá tudo que nós precisamos para a nossa vida é Ele. O dia que a gente entender isso, a gente vai sair debaixo desse governo do diabo e vai começar a estar debaixo do governo do Senhor. Porque o Senhor diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. A questão é que, o que é que eu tenho buscado? E eu não vou entrar nesse contexto, mas essa pergunta tem que ser feita. Por que é que eu tenho estado debaixo do governo do diabo, trabalhando insistentemente ou ininterruptamente, 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia, e eu vivo falando como cristão, como alguém que foi liberto do Egito, e estou caminhando para Nova Jerusalém, sabendo que essa era vai ser totalmente destruída, de que Satanás vai ser totalmente derrotado, de que não vai haver mais esse tipo de terra como nós sabemos que nós habitamos nela hoje. E por que é que eu tenho trabalhado para o diabo ao invés de obedecer ao Senhor e ir mais para esse momento com Deus do que para ganância de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar por nada? Essa é a pergunta que tem que talvez ficar na nossa mente, baseado nesse texto, mas vermos que quem está dando essa ordem para aumentar trabalho sobre os israelitas é Faraó. Faraó vai impor trabalho cada dia mais sobre nós, para que nós não demos atenção à palavra de Deus, à ordem do Senhor, ao tempo de qualidade com Ele. Não tem a ver com ir na igreja, tem a ver de ter qualidade com o Senhor. Nós levantamos e dormimos muitas vezes sem termos convicção e certeza do Deus que nós servimos e nós não passamos tempo com Ele. E a gente ainda quer dizer: eu amo o Senhor, eu conheço o Senhor. Será que nós realmente amamos? Será que nós realmente conhecemos o Senhor? Se a gente não dá tempo para Ele, se a gente não tem estado com Ele, se a gente realmente não tem despendido tempo para celebrar com Ele, ok? Vamos seguir aqui no texto.
Versículo 10. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não darei palha a vocês. Saiam e recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. Então não vai ter. Pode ter a tecnologia que for, gente. Outro dia eu vi uma reportagem de que há 20 anos atrás nós ouvíamos falar de que a tecnologia, de que os aparelhos, de que a máquina de lavar, a máquina de lavar louça, a secadora, o liquidificador, a batedeira, o micro-ondas, tudo que o celular, a internet, tudo isso que a gente vê hoje, com a nossa tecnologia de que nós temos hoje, ela nos daria mais tempo para aproveitarmos a nossa vida. Isso é verdade ou é mentira? Verdade ou mentira, gente? A nossa avó, que tinha que cozinhar... Eu acho que é uma verdade, mas a gente não sabe aproveitar. Então quer dizer que Faraó, ele está impondo mais trabalho sobre nós e as mentiras que ele continua contando de que tudo isso que vai melhorando e que é pra gente usar isso mais, tá acontecendo o contrário? Tá nos tirando justamente mais oportunidade de tempo, né, Vivian? Segundo o que você tá falando. E eu só vou falar uma coisa que eu tenho estudado esses últimos 30 dias dentro da faculdade de teologia, não é o nosso tema, mas para nós pensarmos sobre isso. O nosso século é o século do consumismo, segundo as ciências humanas e sociais. A filosofia, a sociologia, a antropologia estuda isso. E eles percebem que o nosso último século é o século de maior consumismo. E só vai aumentar isso, ok? Porque qual é a atividade do diabo hoje em dia para nós? Qual é a forma dele atuar? Nós não temos que ser, nós temos que ter. Quanto mais eu tenho, mais então eu sou bem visto na sociedade. Se eu tenho o celular da última geração, então eu sou hype. Se eu viajo 2, 3 vezes por ano para os lugares mais tops, então eu sou hype. Acho que é essa a palavra que o pessoal usa aí, certo? Então quanto mais eu tenho, quanto mais eu mostro que eu posso, que eu aconteço, que eu faço, é que eu sou bem visto na sociedade. Essa é a relação do consumismo hoje com a sociedade. E o que isso faz então conosco? Faz com que a gente tenha que trabalhar muito mais para ter. Ok? Por isso que entra nessa roda viva que a Vivi acabou de falar. Então sim, a tecnologia nos ajudaria? Sim, desde que então, ao invés de eu ter que ter o último celular da última geração, eu podia ter um celular de 5 anos atrás da minha mão e ele faria a mesma coisa? Faria, gente. Eu precisaria ter o carro zero ao invés de ter um carro de 10 anos atrás e ele me levaria para os mesmos lugares? Então quer dizer que eu tenho trabalhado em prol de não ter tempo mais, nem para mim, nem para minha vida, muito menos para Deus. Por quê? Porque a sociedade me impõe que eu tenho que estar atual. Então eu tenho que ter tudo que é o de hoje. Se eu não tiver o de hoje, eu não estou inserido no hype. Eu não estou inserido, se eu não viajar para os lugares que o pessoal está viajando, eu não sou ninguém. Sabe assim, então, bom, não é o assunto, mas percebem como a opressão, ela tende só a aumentar e ela vai piorar cada dia mais. E se nós, como cristãos, não entendemos o nosso lugar em Deus, nós vamos entrar nessa mentalidade do Egito, do faraó, do governo de Satanás, do governo, e melhor, na verdade a gente está estudando o Êxodo, então a gente vai falar sobre o Egito. Mas se nós pudéssemos dar um nome para esse governo, para essa terra, né, nós daríamos, na verdade, a Grande Babilônia, se a gente estivesse estudando Apocalipse nesse momento, tá? Porque esse é o nome que Deus dá para essa era, para esse momento, a Grande Babilônia, que tem tudo a ver com a mesma coisa, tá? Mas aqui a gente está com o Egito. Então, Satanás vai impor, o rei do Egito, o rei desse mundo, ele vai nos impor cada dia mais peso, carga, status, e a gente vai precisar trabalhar, e nós não vamos ter tempo para Deus. Esse é o propósito do diabo, tá bom? É o que está escrito na minha Bíblia e está escrito na sua. Ele vai por isso para que a gente não tenha tempo para pensar em Deus. Vamos seguir. Versículo 12. O povo se espalhou
por todo o Egito para buscar palha, né? E 13, enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo, completem a mesma tarefa. Então, a gente é pressionado por todos os lados pela sociedade de que a gente tem que ser produtivo. Quem já ouviu falar nesse termo, gente? Nós precisamos ser produtivos. Quem trabalha aí na área empresarial, né? É produção. É ou não é, Cíntia? Você tem que produzir, Cíntia. E a meta em cima de meta. Quem tá falando? Eu ia falar assim, agora é cada vez mais com cada vez menos. Cada vez mais trabalho com cada vez menos gente. Entendeu? Não vou dar palha para vocês. Vocês vão produzir o mesmo resultado, só que com menos gente. Então, na equipe da Vivian, por exemplo, se ela tinha 20 pessoas junto com ela para produzir um resultado para a empresa, Faraó vai tirar 15 e vai dizer para a Vivian, com 5, vocês vão ter que produzir a mesma meta, ou até mais. Mesma coisa, Cíntia? Também aí na sua meta, mesma coisa? Tem que produzir. Se não produzir, tá fora. Entendeu? Você não serve. É isso que vai acontecer. E vai só piorar, tá? Vai só piorar. Ele vai tirar para que a gente pense menos ainda em Deus. Então, cada dia mais a nossa mente vai precisar estar preocupada com a produção de tijolos. Eu preciso me produzir eu preciso me preocupar com a produção de tijolos, porque senão eu vou ser oprimido, eu vou ser chicoteado, eu vou ser escarnecido, eu vou ser, né, tirado desse contexto. Quem tá falando? Punido, né? Punido. Isso, obrigada, Vivian. Bora lá. 14. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? É o que a Vivi acabou de falar. Vai ser punido. E aí, ô gerente, por que você não produziu a mesma coisa? Né? Então, vai ser cobrado. 15. Então, os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Olha essa frase, gente. Então, os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Deixa eu ver se você percebeu junto comigo algo aqui, já desde a leitura acima. O texto está dizendo que quando Israel estava sob opressão do Egito escravizado, existiam alguns israelitas, talvez pessoas mais obedientes, talvez pessoas um pouco mais capazes, não sei qual era a forma de se escolher, mas existiam israelitas que eram feitores, capatazes dos seus próprios irmãos israelitas que estavam sob escravidão. E tinham alguns israelitas que já tinham uma posição um pouquinho melhor. Não eram escravos ali, né, da ralé, mas eles já estavam numa posição um pouquinho maior. E acima desses feitores e capatazes é que existiam líderes do faraó, né, egípcios mesmo, que também espancavam esses feitores que não faziam a cota acontecer. Entenderam aqui a hierarquia? Israelitas que eram totalmente escravos, que estavam na base da pirâmide. Acima desses israelitas totalmente escravos, existiam alguns israelitas que já não eram tão escravos e que eram então encarregados desses israelitas. Eles são chamados aqui de capatazes e feitores, né? Que eram também israelitas, e acima desses capatazes e feitores é que existiam os supervisores egípcios, tá bom? E depois, lógico, o faraó, tá? Então era essa a hierarquia ali da escravidão. Então existiam alguns israelitas que estavam acima dos israelitas escravos, tá? E é eles que estão aparecendo aqui agora no versículo 15 e que vão aparecer diante do faraó. Olha o que eles vão dizer. Então, os capatazes israelitas, se você quiser grifar para você lembrar isso depois, foram apelar para o faraó. Eles foram lá falar com o faraó. Olha o que eles dizem. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Então, os capatazes israelitas, eles tinham um conformismo de que eles eram servos de faraó, ok? Eles tinham uma mentalidade de servos de quem, gente? De faraó. Então eles estão dizendo assim, por que você está maltratando os teus servos quando nós temos te servido durante todo esse tempo? Não sei se vocês já ouviram alguma pregação, mas eu já ouvi várias, de que o grande problema de Israel no deserto, na caminhada depois que eles foram libertos, foi Deus conseguir tirar
essa mentalidade de escravos, essa mentalidade de ainda serem escravos do diabo, de Faraó. Alguém já ouviu essa pregação ou só eu? Deus teve muita dificuldade em arrancar essa mentalidade de escravo, essa mentalidade de servo do diabo. E será que é diferente hoje, gente? Tem gente dentro da igreja que já foi salvo por Jesus, tirado do Egito, mas segundo os pregadores aí, o Egito não sai de dentro da pessoa. Ela continua servindo a Faraó, ao diabo, mas se dizendo povo de Deus. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Deus está te chamando de povo dele, de escolhido dele. Você não deve mais nada para Faraó, você não deve mais nada para o Egito, mas a sua mentalidade está tão enraizada lá no Egito que mesmo Deus te chamando de filho, você está se chamando de servo de Faraó. Anotaram essa? Mesmo Deus te chamando de filho, a partir do momento que ele te salva, você continua indo para Faraó, para o governo desse mundo, para o regente desse mundo, e virando para ele e diz assim: por que você está me maltratando? Eu sou teu servo, eu trabalho 12 horas por dia, eu trabalho 14 horas por dia, eu te sirvo tão bem, diabo. Ok, eu faço tudo que você quer, diabo. Desculpa a minha forma de falar, mas só para vocês entenderem o contexto. Quando Deus estava chamando esses homens israelitas para a liberdade, para a libertação, eles não precisariam ter ido ao Faraó pedir apelo, eles não precisariam ter ido se humilhar para Faraó. A libertação já era eminente, a libertação já era certa para eles. Deus estava chamando esse povo de seu povo, ok? E ele ia libertá-los. Mas eles chegam e dizem assim: por que tratas os teus servos dessa maneira? 16. Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Então, assim, os israelitas capatazes, eles não queriam ser espancados, punidos, porque eles não tinham culpa, eles queriam continuar servindo Faraó. Eles não estavam a favor de Moisés e Arão. Estão entendendo o contexto aqui? Eles estão dizendo literalmente para Faraó: quem falou que nós queremos sair com esse Moisés e com esse Arão para o deserto? Nós continuamos aqui, Faraó. Nós continuamos te servindo. Ainda que Deus está dizendo que eu vou ser liberto, eu estou aqui para te servir. Por que você está espancando a gente? Nós somos teus servos. Gente, a mentalidade de escravo do diabo é algo talvez tão mais difícil de tirar da mente daquele que é liberto do que literalmente libertar. Porque libertar Deus faz num piscar de olhos. Tirar do Egito, né? Levar para a terra prometida, para Deus é fácil. Agora a dificuldade é tirar essa mentalidade de escravo do diabo para ser livre para Cristo. Essa é a maior dificuldade talvez de Deus, e é isso que nós vamos ver durante todo o livro de Êxodo. Versículo 17. Respondeu o Faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, olha o que vocês estão dizendo por aí: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Nós iremos sacrificar ao Senhor, nós iremos adorar a Deus, nós iremos ter tempo com Deus. É isso que vocês estão dizendo aí, ó, cambada de escravo do Egito. Estou falando no texto, tá, gente? Não é com vocês, não. É isso que vocês estão dizendo: iremos adorar ao Senhor, iremos sacrificar ao Senhor. Vai nada. Vou impor mais trabalho e vocês não vão ter tempo de adorar a Deus. Vocês não vão ter tempo de ter tempo com Deus. Vocês não vão ter tempo de pensar em Deus. Essa que é a verdade. 18. É isso, né? Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então, esses capatazes israelitas,
Eles saem da presença do faraó e encontram Moisés e Arão e viram para Moisés e Arão e falam assim: foi vocês que trouxeram essa ira do faraó sobre nós. Agora nós estamos sendo espancados, nós estamos sendo ainda mais oprimidos, mais ainda escravizados, porque vocês levantaram uma palavra dizendo: Deus vai libertar o meu povo do Egito. Quando nós começamos a pregar as boas novas do evangelho de libertação, geralmente a opressão ela aumenta na vida de uma pessoa que está para ser salva, que está para ser liberta. Verdade ou mentira? A maioria das pessoas dizia assim: nossa, parece que eu tô querendo ir para a igreja, minha vida piorou. Eu tô querendo servir Jesus de verdade, a minha vida parece que piora. Lá no serviço, meu patrão briga mais ainda comigo. Lá na escola, meus amigos parece que estão pegando mais ainda no meu pé. Meu pai e minha mãe parece que agora virou um inferno dentro da minha casa, só porque eu decidi servir a Deus. Gente, qual é o contexto espiritual por trás disso? O mesmo. Nós temos um adversário, um inimigo espiritual que não deseja a nossa libertação, que não deseja que nós tenhamos tempo com o nosso Criador, que nós não achemos esse lugar de intimidade, que nós não achemos esse lugar de comunhão, que nós não achemos esse lugar de celebração no deserto. Essa que é a questão. Satanás jamais vai libertar a gente com facilidade. E é isso que está começando a acontecer aqui. E aí vem o versículo 22, que entra numa outra questão aqui com Moisés. Deixa eu até virar minha página aqui. Olha o que diz o versículo 22 e 23, que fecha esse capítulo 5. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então, mais uma vez, Moisés está perguntando ao Senhor, né? A dúvida é: por que o Senhor então me enviou, se o Senhor não ia fazer essa libertação assim? Por que o Senhor está fazendo dessa forma que o Senhor está fazendo? Porque o seu povo está sendo maltratado. É o seu povo. Moisés está dizendo ainda literalmente para Deus: é o teu povo que está sendo maltratado. O Senhor vai permitir que isso aconteça, mas tudo tem o seu propósito. Então, quando nós às vezes estamos passando por alguma situação difícil, nesse momento de libertação na nossa vida, por opressão maligna geralmente, a gente tem a tendência de querer retroceder. A gente tem a tendência de questionar Deus, sendo que o problema não está em Deus, o problema está no nosso opressor. Era Faraó que estava oprimindo ainda mais o povo. Não era Deus que não estava querendo libertá-los. Se eles tomassem posse dessa palavra, não importava o quanto eles seriam então oprimidos nesse momento. Havia uma palavra liberada e é nessa palavra que esse povo deveria se firmar. É nessa palavra que esse povo deveria crer e ponto final. Esse era o decreto para esse momento. Mas Moisés teme porque ele está vendo a opressão aumentar. Ele está vendo o trabalho aumentar. Ele está vendo o povo realmente se entristecendo, porque ao invés de diminuir a carga, foi aumentar. No momento em que Moisés começa a falar então com o faraó, a opressão, a escravidão, a punição, ela só aumentou. E quando a gente fala isso aqui, a gente não está falando de um dia, a gente talvez está falando aqui de semanas, em que se passaram todo esse contexto que nós acabamos de ler, e eles estão sendo então cada dia mais oprimidos e cada dia mais escravizados. Por quê? Porque a libertação está próxima. Cada vez que o libertador ele se aproxima da sua do real propósito acontecer, a opressão aumentava. Isso em todos os aspectos. Quanto mais nós nos dedicamos a compreender e entender a salvação de Deus para nós temos a impressão de que ao nosso redor a opressão só aumenta. Quanto mais nós falamos do amor de Jesus para as pessoas ao nosso redor, mais Satanás tende a oprimir essas pessoas para elas não desejarem realmente ouvir a nossa pregação, ouvir a libertação que está reservada para elas. Tem essa tendência de
aumentar isso ao nosso redor, ok? Capítulo 6, podemos começar? Acho que falta 15 minutos, é isso, gente? Nem sei que horas são, alguém tá com hora fácil aqui, porque a minha hora no... Mas vamos começar aqui, ó. 7 minutos. Vamos começar o capítulo 6 e a gente dá tempo da gente falar um pouquinho mais aqui. Capítulo 6, então, entra aqui o seguinte, 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhe a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Eu vou parar aqui porque já não vai dar tempo da gente avançar muito. Então aqui a gente já consegue ter um contexto. O Senhor começa a dizer no capítulo 6, ele dá uma resposta a essa oração de Moisés, dizendo que o povo então está sendo oprimido. E ele então diz assim: Moisés, acalme-se. Agora você vai começar a ver o que eu vou fazer com o faraó. Não é isso que ele diz? Agora você verá o que farei ao faraó. Então, as atitudes de Deus, elas vão estar voltadas para o faraó, para aquele que está governando o Egito e está escravizando o seu povo. O foco de Deus vai ser faraó. O foco de Deus então vai ser quem, gente? Qual é a tipologia do faraó? Diabo. O diabo, ok? Então, o foco de Deus é o nosso grande inimigo. É o seu inimigo, na verdade, né? Satanás, o diabo, ele é o inimigo de Deus. E ele nos escraviza, então, debaixo do seu governo por conta do pecado, por causa realmente, né, da nossa nova natureza de pecado. Ele consegue, então, nos colocar debaixo do seu jugo, debaixo da sua opressão. Então Deus vai se voltar não contra o seu povo, não contra mim e contra você, mas contra o nosso opressor, contra esse inimigo de Deus, que é o diabo, faraó. E ele diz assim: por minha mão poderosa, ele os deixará ir. É a mão poderosa do Senhor que vai se levantar, que vai se mover em prol dessa libertação. Grava isso também na sua mente, gente. Não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com Arão, não tem nada a ver com o povo de Israel, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Para nós sermos libertos do Egito, tem a ver com a mão poderosa do Senhor nos alcançando, fazendo com que o nosso inimigo seja julgado, seja então tomado, né? A força dele, esse domínio sobre as nossas vidas. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Então, a forma com que vocês vão sair é uma forma com que o próprio diabo vai dizer: eu não aguento mais, liberta esse povo. Nós vamos ver no finalzinho lá, quem já conhece o fim, sabe do que nós estamos falando aqui. Não suporta, nosso inimigo não vai suportar a mão poderosa do Senhor sobre ele, e ele vai ser obrigado a libertar. Ele expulsa. Versículo 2. Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso,
mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. É algo extremamente poderoso. O Senhor está dizendo que até aqui, até esse momento da história, até Gênesis, vamos dizer assim, ele tinha se apresentado a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ok? Então, a apresentação de Deus, a forma como que ele se apresenta, prazer, meu nome é Abraão. Aí Deus diz assim, prazer, meu nome é Deus Todo-Poderoso. Essa foi a forma que Deus se apresentou para Abraão, para Isaac e para Jacó. Por que que Deus fez isso? Porque, na verdade, para esses 3 homens, Deus não precisou livrá-los da opressão do diabo no sentido de salvação. Vai anotando isso aí. Ou senão depois você pega o vídeo e anota. Presta atenção no que eu vou falar. Então não anota não. Depois você pega o vídeo e anota. Para Abraão, para Isaac e para Jacó, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso, como o Criador dos céus e da terra. Então, eles não estão debaixo de uma opressão literal de Satanás. Eles eram pessoas que estavam aí soltas no mundo, vamos dizer assim, né? Principalmente Abraão, na terra de Ur, e o Senhor o chama, e quando o Senhor chama Abraão, Abraão escuta a voz do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, e dá ouvidos para ele. E quando Deus fala com Abraão, simplesmente Abraão obedece e sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que Deus está falando. Então, a apresentação de Deus para Abraão, Isaac e Jacó foi como Deus Todo-Poderoso. Eles conheciam Deus como um Deus que era o Deus Todo-Poderoso, ok? Eles não precisaram ver a faceta de Deus como Senhor. Eles não precisaram perceber Deus precisando ser Senhor sobre a vida deles, porque só como Deus Todo-Poderoso, Abraão, Isaac e Jacó obedeceram. Já seguiram o Senhor, já conseguiram obedecer a voz do Senhor sobre a vida dele. Conseguiram entender o que eu estou falando até aqui? Mas o Senhor está dizendo agora, para você, Moisés, a partir desse momento, e para o meu povo, eu vou me revelar como o Senhor. Por quê, gente? Porque eles tinham uma mentalidade de escravos de um outro Senhor. Lembra da redenção? Eu vou, na próxima aula, ou em uma das aulas, nós vamos falar um pouco sobre isso. Aqui Deus está mostrando para Israel e para mim e para você uma tipologia muito poderosa. Qual é a tipologia muito poderosa? Quando a gente recebe Jesus na igreja, que é pregado o evangelho para nós, de libertação, de que nós vamos ser libertos, de que nós estamos debaixo da opressão do diabo. O que é que Jesus começa a ser da nossa vida, que eu repito isso quase todas as aulas? Ele passa a ser o nosso Senhor e Salvador, ok? Por que Deus não passa a ser o nosso Deus Todo-Poderoso quando a gente aceita Jesus? Gente, aceita Jesus e ele vai passar a ser o seu Deus Todo-Poderoso. Vocês sabem por que não é assim que Deus é apresentado para nós? Porque até aquele momento em que nós somos salvos e libertos pelo próprio Deus, nós temos um Senhor sobre a nossa vida. E qual é o Senhor da nossa vida? Qual é a representação do Egito, gente? Que nós falamos no começo da aula? O mundo. Quem rege o mundo? O diabo. Então, se eu estou escravizado no mundo, se eu estou debaixo do jugo de Satanás, se eu sou escravo do diabo, ele é o Senhor da minha vida. Concordam comigo? A tipologia que Deus está mostrando aqui para nós. Eu sou escravo do diabo por conta do pecado. E é essa libertação que Deus faz no momento em que eu sou salvo. Então, no momento em que eu sou salvo, que eu sou redimido, que acontece a redenção, e nós vamos entender isso perfeitamente dentro do livro de Êxodo,
no momento que acontece a redenção, o que acontece? Deus nos compra do poder das trevas e nos salva então. E a partir desse momento, nós passamos agora a ser escravos, vamos pôr entre aspas, que a gente vai ver isso muito no Velho Testamento, nós passamos a ser escravos agora não mais de Satanás, mas agora nós somos escravos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós temos um outro Senhor sobre a nossa vida, mas esse é maravilhoso, é tremendo estar debaixo do seu senhorio, a gente sabe disso, mas ele passa a ser o nosso Senhor. É isso que Deus está falando no versículo 2 com Moisés. Ele diz: Moisés, para Abraão, Isaque e Jacó, eu me apresentei como Deus Todo-Poderoso. Eles não estavam debaixo de um domínio, escravizados do diabo, no sentido da tipologia, tá, gente? Entenda o que eu tô dizendo. Deus fala com eles e eles obedecem. E eles seguem o Senhor. E eles seguem Deus naquele momento. Mas aqui Deus já está nos mostrando outra coisa. Vocês estão debaixo da opressão do diabo. Vocês estão debaixo de um senhorio de Satanás, do faraó. E eu vou comprá-los. Eu vou pagar o preço por vocês. Então vocês vão ser meus escravos a partir de agora. O que Deus diz aqui no versículo 4? Olha isso, ó. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Não é aqui que eu quero. Ó, o versículo 8. Vamos seguir aí rapidinho, eu já estou terminando. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Olha só o que ele vai fazer. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. E aí o que vai acontecer? Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor, ok? Eu vou dar uma terra para vocês, mas agora vocês são meus escravos e eu sou o Senhor de vocês. O Senhor e Salvador. Amém? Cristo está sendo mostrado nitidamente aqui para nós como esse resgatador. Porque vai ter que ter a morte do Cordeiro. Lembra a Páscoa? Capítulo 12, nós vamos ver isso de forma tremenda e nós vamos entender essa questão da redenção ali. Tá bom, gente? Então, terminamos aqui a aula. Eu não vou esticar não, porque eu sei que já passou do horário. Semana que vem a gente volta aqui no capítulo 6. Se precisar, a gente dá uma pincelada de novo aqui nesses primeiros versículos. E aí a gente segue a partir do versículo 9, tá bom? Vamos orar, gente? Acredito que vocês devam ter anotado aí. Vocês viram que aula não tem fim, né? E algumas pessoas às vezes brincam comigo e falam assim: ué, por que você não prega, Elisângela? Eu falo, então, por causa disso aqui. Teve fim a aula, gente? Acabou o assunto assim? Deu um desfecho? Não. Por quê? Porque na minha ideia, na minha cabeça como professora, não tem fim. Porque quanto mais eu cavar isso aqui, mais eu vou ter entendimento do que Deus está falando. É impossível, a palavra de Deus, ela não tem, ela não se esgota, né? Então eu não consigo formular uma pregação com começo, meio e fim. Na minha cabeça de professora não consegue chegar nesse entendimento, eu não dou conta. Amém, queridos? Alguém quer orar aí, quer abrir o áudio? Senão a gente já ora para finalizar aí. Eu oro. Amém. Pai do Senhor amado. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos a Deus por esses momentos.